Muito bem, meu povo, bem-vindos ao nosso canal, O Pensador. Eu demorei um tempinho para fazer esse vídeo sobre o que está sendo muito debatido aí nas redes sociais. Infelizmente, algumas pessoas, né, a maior parte não sabe fazer uma crítica baseada na verdadeira compreensão do que está acontecendo, né, e acabam propagando as ideias socialistas sem querer, né? Vi, né, pessoas aceitando, não é, de forma passiva, de forma até mesmo crítica, fizeram até uma crítica, né, irônica contra essa ideia de que aconteceu, né, socialista, de que a família está em conserva. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser diferente do que a maioria dos líderes estão aí praticando, ensinando, porque nós não estamos em conserva. A família não está em conserva. A família é uma criptonita que pode acabar com toda essa corrupção dentro de instituições corruptas e ilegítimas que nós temos aqui no Brasil. Frases como essa não aparecem em discursos de pacifistas, né? Que querem criticar, mas não querem tomar atitude para derrubar o governo do antideus, que é o atual governo. Então, eu vi pessoas, né, fazendo figurinhas de suas próprias imagens dentro de uma lata em conserva e achando que está criticando o socialismo, o marxismo cultural. Não, na verdade não. Se você estiver vendo esse vídeo aqui e fez isso, tudo bem, não tem nenhuma crítica contra você, certo? Mas é porque muitas vezes as pessoas não sabem o que estão criticando e acabam sendo conduzidas por um pensamento que nem crítico é. Nessa minha introdução, eu chamo a atenção para vocês aqui que é, o fato de que o socialismo, né, o marxismo cultural, quando praticou esse ato, não somente esse ato, mas outros atos semelhantes a esses, ele está dizendo assim que vamos dizer assim, o pai, a mãe e os filhos, né, estão sem utilidade dentro do governo, sem utilidade dentro da sociedade, não estão mais causando nenhum tipo de influência, nenhum tipo de incômodo, né? Cada um está vivendo suas vidas, né? Desde que não haja ameaça de morte nem ameaça de economia. Então, nós estamos na visão socialista, na visão marxista, comunista, feminista, estamos em conserva. Essa é a ideia de que eles tentam passar para nós, vender, e as pessoas aceitaram isso. Isso é triste, né? E aqui no vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui vai ser totalmente diferente. Você está vendo aí uma imagem de uma criptonita, né? Que nós somos a criptonita que é capaz de enfraquecer, de derrubar esses argumentos da escola de Frankfurt, de Gramsci, certo? E é por esse viés, por esse caminho que nós devemos enxergar o que aconteceu. Chama atenção para vocês de que esse vídeo é um vídeo que vai realmente ser muito rico em informações, tá? Que vai te ajudar a entender muita coisa, e a saber criticar, e a saber defender-se contra esse tipo de ideologia, né? Veja bem, no vídeo, eu destaquei aqui no vídeo o seguinte: a imagem poderosa da alegoria carnavalesca coloca a família dentro de uma lata em conserva. Pode simbolizar mais do que ironia, pode sugerir neutralização simbólica. Traduzindo, na visão socialista, feminista, comunista, gremicista, urbanista, enfim, é, esse acontecimento está marcando entre aspas, fato de que nós, não como conservadorismo, não como conservador, certo? Mas como bíblicos, porque o conservadorismo e a direita têm suas deficiências que só podem ser organizadas e reconfiguradas por meio das escrituras. Mas o conservadorismo e a direita ela é 100% católica, portanto não vai querer nada das escrituras, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com esse nome hoje em dia, para a gente não capotar no conservadorismo e se tornar católico. Isso aqui foi acontecer muita coisa dentro desse sentido aí. Então nós somos conservadores, somos de direita, somos, mas só que somos mais bíblicos do que conservadores, do que nesse sentido. Então a gente é mais bíblico do que conservadorismo. Ok, tudo bem. Tem vários vídeos aqui sobre política, conservadorismo, então você vai entender bem o que eu quero dizer com isso. Tudo bem? Pronto, dentro aqui do nosso assunto, nós vamos dizer o seguinte: a família não está em conserva. Essa é a minha opinião, ok?
Se você quiser comentar, fica à vontade. Compartilha, se inscreve, tudo bem, deixa seu like aí, vai me ajudar muito. Indo aqui para o tema específico, tá? Rapidamente aqui. E, pessoal, tem outro detalhe, tá bom? Esse tipo de representação que aconteceu no carnaval só está mostrando o seguinte, que esse público que eles estavam caracterizando, né, a família em conserva, são os evangélicos, entre aspas, né, que não existe evangélico que vai para o carnaval, né? Esses evangélicos que vão para o carnaval, né, que tem pastor e tudo mais, são os que se adequam a essa cosmovisão socialista. Então, é óbvio que tem várias faces dessa mesma coisa aqui envolvida. Então, nós estamos vendo aqui, não nós, ok? A família bíblica, mas os falsos evangélicos que estão em conserva e que são combustíveis do comunismo hoje em dia. Então, uma das formas de você ver também dentro do nosso vídeo é que as pessoas que estão sendo aí, essa família em conserva, são as pessoas que estão seguindo o socialismo. Então, não tem nada a ver conosco. O cristianismo socialista não é o cristianismo bíblico, ok? Então não tem nada a ver conosco. Está muito distante. Mas a gente vai criticar essa força ramicista e, e assim tentar, né, mostrar o caminho para a gente criar uma força contrária que detona, né, justamente a ideologia socialista, tá bom? Então, basicamente, essa família aí, nessa representação, são os cristãos, cristão não, né? Os falsos evangélicos que gostam do carnaval, tá bom? É que estão em conserva, mas nós não estamos em conserva. A gente não vai citar esse termo, tá bom? A gente não vai citar a nomenclatura socialista. A gente tem que citar a nomenclatura bíblica, ok? Pronto. Então, a gente está enxergando aqui a questão da arte, tá bom? Por trás dessa questão toda, né? E a arte como um espetáculo, né? E que cria uma sintonia, né? Cria uma sintonia. Tivemos aí o desfile de carnaval, vemos integrantes vestidos de latas, procurando exibir uma imagem de um casal heterossexual com duas crianças, acompanhado da frase família em conserva, tá bom? Eu disse a vocês, nós não somos família em conserva, mas esses que estão sendo conservados são os que servem ao socialismo, ok? Porque a gente não está em conserva, aí nós somos a criptonita, nós estamos vivendo o contrário às normas socialistas, independente se o Estado ou não está aceitando ou executando os dizeres ideológicos deles, ok? Então, na primeira vista, pode parecer apenas uma provocação assim midiática, estética, enfim, mas reflita comigo. O que vai estar em guerra, o que vai estar em jogo, não é apenas uma crítica assim, assim de disse-me-disse, do que eu acho, do que eu penso, ok? Baseando-se assim, dentro do contexto oficial, nós temos o pensador, né, italiano Antonio Gramsci. Ele falava sobre hegemonia cultural. Para esse pensador, o poder não se sustenta apenas pela força armada, pela força econômica, pela força física, muito bem pela força política, mas especificamente e principalmente pelo domínio das ideias, da ética, do valor, da moral e das narrativas. E é nesse sentido que o poder existe. E é nesse poder que a esquerda está executando suas maquinações contra o cristianismo e contra Deus. Então, quem procura formar e moldar a cultura, molda e forma o senso comum, as ideias das pessoas. Então, as pessoas hoje em dia são formadas, né, e moldadas pelo socialismo, tudo bem? Dentro aí dessa configuração, desse contexto que está acontecendo. Então, veja só, décadas depois, intelectuais associados à escola de Frankfurt, tá? Vai fazer uma análise profunda sobre cultura e indústria cultural, procurando se argumentar sobre aspectos simbólicos que envolvem a arte, os meios de comunicação, e esses arte e o meio de comunicação são os instrumentos centrais da formação da consciência de um povo. Então, a arte e os meios de comunicação formam a mentalidade do povo. Então, isso é muito importante. E essas ferramentas estão, hoje em dia, nas mãos dos socialistas. É por isso que houve esse desfile falando aí sobre família em conserva.
E muitos da direita, do conservadorismo, aceitou esse nome e quis fazer uma crítica como se isso fosse furar o barão, arrancar deles a arte e os meios de comunicação. Ao contrário, se nós de fato fôssemos bíblicos assim, a gente teria a arte e os meios de comunicação em nossas mãos. Essas armas estão à disposição do social. Então, quando uma instituição histórica, como a família tradicional, pai, mãe, filhos, tá bom? Passa a ser retratada como algo em conserva, dentro dessa crítica marxista do Gramsci, eles pensam que essa barreira, né, ela foi ultrapassada, ela foi vencida, ela foi engessada e enterrada, tá? Então, dentro desse contexto que eu estou aqui tentando passar para vocês, é o seguinte: o socialismo, o governo socialista hoje aqui no Brasil está dizendo que a família está soterrada. Só o que não sabe eles é que essa família, né, que está em conserva, é aqueles que servem ao socialismo, ok? Servem ao socialismo. Nós não somos em conserva, ok? Então, esse ataque não funcionou. Então, não é apenas uma crítica, que na verdade não né, assim, não é uma crítica social. Não é somente isso. E mesmo que fosse. Estamos dentro dessa guerra cultural, dessa guerra simbólica, dessa guerra de narrativas, né, também dessa guerra espiritual. Estamos diante de uma reconfiguração da mentalidade do povo. Eles estão fazendo uma lavagem cerebral. Tanto os que estão em conserva, quanto os que não estão dentro da conservação nesse jogo de análise, ok? Então, a família, né, tem que entender que existem várias versões sobre o que aconteceu, e você vai ver por aí, né? Cada um de suas opiniões. Mas veja só, a gente precisa entender o seguinte: esse acontecimento aí, esse ataque, esse escárnio ou essa apologia ao socialismo, né? É uma das principais estruturas que eles estão usando para transmitir os valores, a identidade e a continuidade de uma causa ateísta, agnóstica, relativista, certo? Que quer sobrepor a família tradicional. Então, ao longo da história, a família tradicional e o próprio Deus, primeiramente o próprio Deus, obviamente, funcionou como um espaço, uma barreira, uma espécie de obstáculo, uma força que impede o avanço desses seguidores dos anjos caídos. Então estão fazendo de tudo para, primeiramente, atacar Deus, depois atacar a criação de Deus. Então, veja só, se pensarmos em termos metafóricos, porque eu estava até mesmo assistindo recentemente a série Smallville, né, de Superboy. Então, pensando em termos metafóricos, podemos dizer que determinadas correntes ideológicas que têm essas estruturas apresentam um obstáculo narrativo, uma espécie de criptonita, algo que enfraquece o projeto de reconstrução total da sociedade, a partir de novos paradigmas. Ou seja, isso a vocês o seguinte, que a família tradicional é uma pedra, é uma criptonita que enfraquece, né, o projeto socialista. Então, quando aqui vai a verdadeira interpretação que está acontecendo. Então, quando o socialismo e esse anticristo pôs a família em conserva, porque está dizendo que pegou a criptonita que enfraquece as causas e as ideologias e a própria ação socialista dentro de um barril de chumbo, né, de uma lata em conserva, e assim pôde prender a arma, né, que pode destruir as causas socialistas. E aqui entra a imagem, né, poderosa da metáfora cavalaresca. Colocar a família dentro de uma lata em conserva pode figurativamente dizer mais do que uma ironia. Pode sugerir a neutralização total da nossa ação. Então, como se a ferramenta que historicamente ofereceu resistência a determinadas deformações ideológicas tivesse sido aprisionada, encapsulada, preservada, isolada ou soterrada.
ou prendida dentro de um barril de chumbo, né? Não para ser enaltecida ou celebrada, mas para ser retirada do centro da vida cultural. Ou seja, o socialismo está dizendo que retirou, né, de uma vez por todas, a criptonita, né, a família tradicional, do seu governo, da existência aqui no Brasil. Está dizendo isso por meio dessa ação simbólica que fizeram. Né? Então, se quisermos usar uma metáfora forte assim, seria como aprisionar a criptonita. Já estou repetindo, já disse a vocês. Seria como aprisionar a criptonita dentro de uma lata de chumbo. Né? No filme de Superman só consegue ficar com seus poderes se a criptonita ficar presa em um chumbo. Tá bom? Então, é assim neutralizar aquilo que poderia enfraquecer a narrativa dominante. O que pode derrubar com tudo isso é Deus. Né? Esse poder sobre-humano. Então, eles estão humanamente falando que eles conseguiram, entre aspas, vencer Deus, né? Mas isso é impossível. Então, a nossa reflexão central aqui não é atacar as pessoas que duvidam do que nós estamos dizendo, mas é compreender o que está acontecendo por trás da cultura. Então, quando certos valores são continuamente apresentados como ultrapassados, o que está acontecendo hoje em dia, né? Enquanto outros são promovidos como inevitáveis e progressivos, né? Isso não é apenas uma diversidade cultural, e nunca foi e nem vai ser. É o sinal de uma nova hegemonia que, passo a passo, está sendo perpetuada e dominando cada vez mais os espaços culturais. Então, a hegemonia não precisa censurar, né, segundo assim, as teorias, mas ela precisa redefinir o que é moderno e o que é arcaico. Então, dentro do que aconteceu no Carnaval, né, todo esse jogo de lavagem cerebral, eles estavam redefinindo o que é moderno e o que é arcaico. Eles estão redefinindo o que é bom e o que é ruim. Eles estão redefinindo o que é libertador e retrógrado. Então, quando essa definição ocorre de forma consistente, dentro da arte, dentro da educação, da mídia, vai criar-se assim, um ambiente de determinadas estruturas que vai sendo assim debatidas e derrubadas, passando a ser automaticamente desqualificadas. Então, a nossa reflexão, finalizando aqui o vídeo, fica não sobre um desfile específico, mas sobre o poder da cultura como instrumento de formação da consciência, aquilo que vai definir, né, o que é bom e o que é mal, o que vai assim substituir. Por exemplo, finalizando aqui esse vídeo aqui, é como o catolicismo. O catolicismo ele substitui Jesus por vários santos e pelo Papa, ok? E as pessoas acham que estão adorando Jesus, né, evocando o nome de Jesus, mas na verdade estão evocando os santos e o próprio Papa. A mesma coisa é a técnica do socialismo. Eles retiraram Jesus e colocaram no lugar dele Gramsci, as narrativas socialistas, sociais, enfim. E fizeram a mesma coisa que acontece no catolicismo, que é outro tipo de seita, certo? E que é muito semelhante nesse sentido aí. Então a gente está entendendo o seguinte, que toda a civilização depende de instituições que transmitem sentidos e continuidade, que é a família. Então o socialismo substituiu, de uma vez por todas, dentro desse ato que aconteceu no Carnaval, ele substituiu a família que dava sentido e continuidade, certo? Para um povo, para o futuro. Então o que acontece? O que vai acontecer assim quando essas instituições antigas, né, e bíblicas são esvaziadas, soterradas, apagadas da história? O fim da sociedade. É isso que eles querem, o fim da sociedade. Então, a gente não está diante de preferências, né? Ou algo melhor, ou algo ruim. Estamos diante de um grupo, existem vários grupos que querem destruir Deus e as doutrinas de Deus. É assim que deve ser entendido. Então, nós não somos família em conserva, porque a gente não vai citar o que o socialismo está dizendo, nem dizer o sentido e a continuidade que eles querem para nós. Somos, acima de tudo, bíblicos, para ver se o conservadorismo e a direita podem se submeter ao critério bíblico. Haja vista, sabemos que o esquerdismo, o socialismo, enfim, nunca nem jamais será participante do que a palavra de Deus faz, diz e determina. Então, isso aí é a minha crítica a essa questão. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas, intercorram conosco. Espero vocês no próximo vídeo. Até breve.